Bom, nosso debate aqui está pegando fogo até na hora do intervalo. O professor Aldir quer fazer ainda uma colocação sobre a questão que a gente discutia antes. Porque as pessoas sempre ficam na dúvida, quer dizer, aplicar, dar exemplos, né? Eu acho que é importante a gente compreender que a ideia de um currículo hoje precisa ser um currículo voltado para fazer o aluno incorporar conhecimento, não memorizar. Para incorporar, você precisa saber usar o conhecimento, né? Um conhecimento que possa ser usado para, inclusive, e aumentado junto com outros conhecimentos, sistematicamente. Você sabe usar um programa de informática? Você sabe escrever uma carta? Você sabe usar uma tabela periódica na situação adequada? Você sabe ler uma bula de remédio? Quer dizer, qual é a cidadania que tem? Interpretar um texto filosófico. Interpretar um texto filosófico ou interpretar um jornal, às vezes, um noticiário da televisão. Ou interpretar filosoficamente um jornal. Um jornal. Quer dizer, se você não é capaz de mobilizar o conhecimento para resolver seus problemas, esse conhecimento não serve para nada, né? E é disso que o aluno se ressente, o professor não entende, né, que vai dar um conhecimento teórico, quer dizer, descontextualizado do uso, da necessidade do uso, aonde aquele conhecimento foi criado. Para que a física newtoniana foi criada? Para que contexto? Né? Então, há um uso para esse conhecimento. Não fica o aluno lá aprendendo equação e o professor reclamando que o aluno não quer estudar, que ele não quer estudar. Claro, aquilo não interessa, não tem contexto. Ok, agora nós vamos conhecer uma experiência de uma escola. Um projeto interdisciplinar levou alunos do ensino médio de um colégio do Rio de Janeiro a fazer uma pesquisa de campo. Eles foram visitar a Baía de Guanabara e, na volta à escola, relataram suas experiências em jornais. Fotos e gravações também fizeram parte do trabalho. O resultado? Confira na reportagem. A pesquisa de campo foi a primeira etapa deste trabalho interdisciplinar desenvolvido com esses alunos do ensino médio do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Na praia, eles observaram a flora e a fauna e escolheram 4 espécies para estudo. Os alunos tiraram fotos, fizeram anotações e também ouviram o especialista. Tem um outro baiacu também, um baiacu liso, que não tem espinho na pele. Para suprir essa deficiência de não ter o espinho, ele tem uma toxina também na pele. Às margens da Baía de Guanabara, os alunos descobriram como funciona uma bússola. Em seguida, a professora de História falou sobre os primeiros habitantes da cidade do Rio de Janeiro. Toda essa região aqui, que a gente já sabe que grande parte dela é aterro, então ela não existia, né? Grande parte da região mais para trás era povoada por tamoios. Durante o passeio no bairro da Urca, os alunos também realizaram atividades de arte e música. Depois de tanta pesquisa, o que fazer com as informações e imagens obtidas fora da escola? No caso de artes visuais, a gente imaginou a linguagem da fotografia, tá? Então, a gente deu a oportunidade aos alunos que através da linguagem de fotografia, eles pudessem revelar, né, a nós professores o olhar, né, subjetivo, né? Então, todos os trabalhos são originais de fotografia e, posteriormente, a gente pensou na ideia do jornal. Vários jornais foram produzidos pelos alunos da primeira série do ensino médio no projeto Rio Conhecendo. Eles criaram o nome da publicação, selecionaram assuntos e editaram fotos e textos. Aí teve biologia, a gente falou os animais que mergulhadores trouxeram pra gente, da Praia Vermelha. Teve geografia, a gente estudou, no caso, o Morro do Pão de Açúcar, física, os movimentos e tudo mais. Daí a gente conseguiu tirar o nosso jornal, que na minha opinião foi bem sucedido. A gente tinha que mostrar como se daria essa síntese, né, desse trabalho de campo. Então, o jornal foi formulado como a melhor proposta para conseguir fazer essa síntese. Assim como qualquer profissional de edição, os alunos tiveram de fazer escolhas na hora de selecionar as informações que entrariam no jornal. Essa parte assim do critério de seleção, né, dos conteúdos, foi acho que eu diria a parte mais tortuosa de criar o jornal mesmo, porque assim, em cada matéria a gente aprendeu bastante coisa, então a gente tinha que selecionar dentro do que a gente aprendeu, não só o que era mais legal, o que a gente achava mais interessante, mas sim o que seguia a matéria, né? Porque cada professor passou uma matéria pra gente botar no jornal. Durante a pesquisa de campo, a aluna Ágata fez muitas fotos. Na hora de decidir o que seria publicado no jornal, ela teve que argumentar sobre sua preferência. Eu falei assim, gente, tem que sair esse cavalo marinho porque ficou perfeito, ficou muito perfeito. Mas essa foto do cavalo marinho foi publicada? Foi, acabou saindo.
Bom, Mônica, ali na reportagem a gente viu o Murilo, meu xará, dizendo que eles aprenderam várias matérias e aprenderam várias coisas nessas várias matérias. Queria que você dissesse para a gente quais são os desafios desse tipo de projeto, desse tipo de trabalho interdisciplinar na escola. Bem, primeiro eu não resisto, eu fui professora do Pedro II, eu tenho que mandar um abraço para meus colegas do Pedro II. Todo mundo encarninho, o que eu posso fazer? Eu encontro gente que eu adoro, meus alunos do Pedro II. E foi uma delícia ver os alunos trabalhando junto com os colegas. Acho que o desafio é assim, principalmente você conseguir avançar da fragmentação, da estanquização do tratamento multidisciplinar, que ainda você ainda tem cada disciplina na sua gavetinha, e avançar para uma articulação visceral, uma articulação que tenha sentido, não aquela articulação rasteira, singela. E aí o segredo está em se partir de problematizações. O professor tem que ficar atento, porque a experiência que foi mostrada no vídeo me parece muito interessante, mas não ficou claro na apresentação de que problema eles partiram. Então, eu imagino, por exemplo, que podem ter partido de uma análise do impacto da ação humana sobre a paisagem da Baía de Guanabara ao longo de um determinado tempo, né? Um determinado período na história. E aí sim você vai, a partir desse problema, identificar quem é convocado a ajudar a responder esse problema. Eu preciso da biologia para identificar o desaparecimento, a diminuição do número de espécies na região. Eu preciso da geografia para trabalhar um pouco do resultado desse impacto na paisagem. Eu preciso da história para mostrar a história da ocupação desse espaço, como é que o impacto sobre a natureza afeta as atividades humanas, né? O trabalho dos pescadores, o trabalho das pessoas que vivem no entorno dessa Baía de Guanabara. E aí o registro, a importância do registro, você construindo competências no aluno, não só de investigação, mas também de representação, de contextualização. Então, tem que ficar claro qual é o problema. Não tem sentido, por exemplo, eu trabalhasse um projeto água. O que de água? Que relação existe entre a água contaminada e a incidência de verminoses entre crianças da comunidade? O assoreamento de um rio provocado por lixo, causando enchentes na comunidade? Então, o desafio para se trabalhar de modo interdisciplinar, para se evitar de fazer aquela interdisciplinaridade de pular contando educação física com matemática, a gente tem que partir de problemas. E aí, eu acho que é uma preocupação que o professor tem que ter, identificar problemas significativos na comunidade. Ok, agora nós vamos falar com a Abadia, lá de Goiás. Olá, Abadia. Boa noite. Sou orientadora do NAT, Núcleo de Apoio Tecnológico Educacional de Niquelândia, Goiás. Farei um questionamento de uma de nossas cursistas. Já que o currículo deve abranger o ambiente local da escola, a quem cabe tomar decisões de mudanças, já que vivemos num mundo globalizado e o currículo já está se tornando arcaico, além dos professores serem submissos a seus gestores. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Abadia, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Professor Hildo, então, como é que o senhor pode responder a Abadia? Abadia, a tarefa é da escola. Entendida a escola como um coletivo, composto por professores, alunos, funcionários, gestores da escola, equipe técnica da escola. Em última análise, a tarefa de tomar essa decisão, de fazer as adequações, os ajustes curriculares necessários para dar conta da realidade local e global, cabe à escola. É claro que nessa tarefa, os diversos segmentos vão ter responsabilidades distintas. Eu não posso exigir dos alunos que tenham a mesma responsabilidade na discussão sobre o currículo que vão ter os professores e a equipe técnica. Eu também não posso exigir da comunidade e dos funcionários a mesma responsabilidade. Então, vão ser tarefas distintas. Eu penso que a principal tarefa dos alunos da comunidade é fornecer subsídios, de alguma forma se mostrarem, identificarem os seus problemas, para que a partir disso, a escola, a gestão da escola, o corpo de professores e a equipe técnica possa identificar elementos que possibilitem a contextualização a que a Mônica se referiu, que possibilite levantar questões, problemas da comunidade, que exigem intervenção científica e que os diversos componentes curriculares podem apresentar alternativas a esses problemas. E aí os professores vão sentar, analisar essa realidade e fazer os ajustes necessários no currículo. Isso, inclusive, é estabelecido
pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelas diretrizes curriculares nacionais, que coloca a responsabilidade da definição do projeto pedagógico para a escola e não para instâncias superiores como secretarias municipais ou estaduais ou o próprio Ministério. Então é a escola que tem a responsabilidade de constituir e construir o seu projeto curricular. Tá certo. Agora, Hildo, rapidinho eu queria te fazer uma pergunta, ainda recuperando o que a Mônica... Hildo? Aldir, desculpa. O que a Mônica disse é a importância do registro. No texto do boletim está lá, o Hildo diz, da importância do registro até para a construção do saber científico. E na escola, em atividades com os alunos, esse registro também é importante para que se construa esse conhecimento? O registro, né, é uma das coisas mais difíceis, porque o registro viria a substituir uma cultura da avaliação do exame, não é? Num certo sentido. Quando você trabalha num projeto para resolver um problema, né, naturalmente você deveria chegar à solução do problema e deixar o registro correspondente. A gente viu, por exemplo, no vídeo, o uso da linguagem fotográfica. Quer dizer, se há um projeto ali em desenvolvimento, né, esse registro fotográfico digamos, se identifica com o próprio projeto. Você não tem, por um lado, o conhecimento e, por outro, a avaliação do conhecimento. Você tem integrando o registro com o desenvolvimento do trabalho. É fundamental o registro. Tá certo. Agora, Mônica, aqui nós temos também um e-mail do pessoal de Colinas do Tocantins, perguntando qual seria a melhor forma, bem rapidinho, que a gente já está quase no final do programa, qual seria a melhor forma de inserir no currículo dos alunos o aperfeiçoamento das suas competências e habilidades voltadas para a situação econômica, individual e regional do alunado? Caramba, olha, acho que aí construir competências só é possível em situações. A gente tem que propor situações diversificadas, usando recursos diversificados. E aí, porque só tem uma forma de eu aprender a debater, debatendo. Só tem uma forma de eu aprender a interpretar, que é interpretando. Então, o que eu posso trazer de elementos de fora da escola para trazer essas questões econômicas da vida cidadã? Jornais, vídeos, pesquisas entre a comunidade, fazer um levantamento das concepções que os próprios alunos trazem. Então, acho que o segredo professor, se eu só faço uma aula pautada na exposição oral e eu só vou formar alunos cientistas, que vão ficar sentadinhos me ouvindo.